para pregar. Assim que o Silvio, o Rodolfo me convidou, Deus tocou no meu coração para falar sobre Jó. Aleluia! E a história de Jó é muito conhecida, porque ele foi um homem íntegro, foi um homem que serviu a Deus, foi um homem que entregou o corpo, a alma, e teve horas que o seu corpo já não era um dos melhores, a sua alma já estava muito abatida, a sua vida estava totalmente derrotada. E todo mundo conhece ele pela paciência, pela força de superação, para aguentar tudo que ele passou. Eu vou só ler o primeiro capítulo não, os primeiros versículos de Jó, capítulo 1, até o versículo 19, para os irmãos entenderem um pouquinho do que Jó passou. Isso não é todo da vida dele. Jó, capítulo 1. E a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu-lhe Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens multiplicaste na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está ao seu poder, mas somente contra ele não estendes a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e ele disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio de espada. Só escapei eu para te trazer notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se aos caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só escapei eu para te trazer essa notícia. Os irmãos conseguem imaginar um ser humano perder tudo em questão de 10 minutos? Um homem que: Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu protejo meus filhos em oração, eu protejo a minha casa em oração, eu sirvo da melhor maneira possível. O Senhor tem testemunho do meu coração íntegro, da minha vida reta. Por que isso está acontecendo comigo? Imagina você perder seu filho, imagina você perder sua casa, os seus bens. Mais pra frente fala que foi tocado até a pele de Jó, teve lepra e sentia muitas dores, muita coceira e não conseguia
ter uma vida digna de qualquer outra pessoa. Por pior que fosse a pessoa, não merecia aquilo que Jó sofreu. E você fica pensando, poxa, o que fazia Jó continuar? Sua mulher veio e falou, amaldiçoa esse Deus e morre, você tem que parar com isso, a sua vida não vale mais nada. O que fez Jó falar não para ela? Você fala como uma louca. Você não sabe que eu não tenho nada e eu vi esse mundo sem nada. Como pode você falar isso? O que movia Jó? Era uma paciência? Era? Não, já foi o sentimento. Ele não tinha mais condições psicológicas de sobreviver, ele não tinha mais condições financeiras, ele não tinha condições físicas de sobreviver. Ele era como se fosse uma alma penada na terra. Ele não tinha mais nada. O que fazia Jó permanecer? E essa reflexão está bem nesse ponto. Por que Jó conseguiu obedecer a Deus e continuar? A gente vai começar a entender um pouco da história de Jó agora. No versículo 20 do capítulo 1, Jó, vendo tudo isso que aconteceu com a sua família, com seus bens, com a sua vida, ele levanta e fala, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançando-se à terra, o adorou. Faz algum sentido para vocês? Alguém está nas piores condições, alguém está passando por tudo que é de ruim com uma pessoa, sem família, sem condições qualquer de sobreviver, de ter esperança, de ter futuro. Faz sentido ele adorar? E ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus a falta alguma. Como pode, gente? Qual é o segredo desse homem? Que Deus mais forte é esse que ele tem, que ele vê, que nós não conseguimos? Qualquer coisinha que nós temos, nós já pensamos em murmurar. Qualquer coisinha que nós temos, nós já pensamos em desistir. Qualquer desafio que a gente vê pela frente, fala, não, Senhor, eu não sou capaz, eu não posso. É muito para mim, como o Senhor pode me dar uma dor maior que eu posso suportar? A gente não perdeu família, a gente não perdeu bens, a gente não perdeu saúde, a gente não perdeu nada. Por quê? Onde que está a resposta desse homem? Quando eu li essa parte do capítulo, eu falo, meu Deus, como pode? Como pode? Como pode? É impossível aos olhos humanos. E Deus me falou de uma maneira até engraçada. Ele falou, você já viu uma receita de bolo? Como você começa? No começo. Qual a primeira receita que a Bíblia passa para você lá? Primeiro mandamento. Amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Jó amou a Deus acima da família, acima dos bens, acima da sua dignidade. Ele era o maior do Oriente, ele vivia aos cacos, ele ficava rapando a própria pele nos cantos. A ponto de amigos sentarem ao lado deles e ficaram 7 dias em silêncio com ele, para tentar dividir aquela dor. Porque era muito triste o que passava na vida de Jó. O que ele fez? Ele amou Deus acima de todas as coisas. Continuando aqui, eu não sei quem seria capaz de reagir assim, mas agora o Senhor demonstra na sua palavra como que ele pôde reagir assim e o que fez ele reagir assim. E está em Colossenses 3,14. Eu vou ler para vocês, para a gente andar um pouco mais rápido. Está escrito assim em Colossenses: e sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o elo perfeito. O que unia Jó a Deus era o interesse dele proteger os seus gados. Seus gados estavam mortos, seus bens estavam destruídos. É o interesse de Deus dar uma vida longa aos filhos, porque ele fazia sacrifício pelos filhos. Ele apresentava os filhos deles a Deus e pedia perdão pelos pecados dos filhos, para que os filhos não sofressem. Era a família, era a proteção à família que unia Jó a Deus. Era a paciência que unia Jó a Deus. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o elo perfeito. Quando a gente aprender a amar a Deus da maneira que Ele merece, tudo que a gente passa aqui não passa de um desafio momentâneo. Porque não é o mais importante. Não é mais importante a minha família, não é mais importante o meu emprego, a minha saúde, a minha vida, a minha honra, o meu
reconhecimento das pessoas, não é o mais importante. Jó fez do começo. Ele foi lá e honrou o primeiro mandamento: o amar a Deus acima de todas as coisas. A partir desse momento que ele começou a amar a Deus acima de todas as coisas, ele viu que só assim ele conseguiria a salvação. Só assim Deus se alegraria mais pela vida dele. Só assim ele chegaria ao objetivo. A vida, como Satanás disse para Deus, Jó estava muito fácil. Ele não estava tendo experiências com Deus. Ele já estava, como se posso dizer, na primeira classe dos cristãos. Aquele abençoado em todas as áreas. Só que a vida não é só isso, meus irmãos. E tudo que a gente vê, que está em volta, não é mais importante do que Deus, não é mais importante do que amar Ele. Nos versículos ele fala sobre o amor, ele cita a esperança. Jó poderia ter esperança no futuro. Ah, Senhor, o Senhor vai me restituir os meus bens, eu sei que o Senhor vai fazer isso. É um tipo de esperança. Você acha que Jó ficaria contente, ficaria tranquilo sabendo que Jesus restituiu para ele os seus bens? Ele voltou a ser rico, mas e a família que morreu? Ele não teria mais alegria em ter bens. Então a gente já pode descartar a esperança. Jó não estava seguindo a Deus e não estava sendo fiel ainda na adversidade por causa que ele tinha esperança. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que eu não vou ler, cita todas as virtudes do amor. Quem ama protege, quem ama se preocupa, quem ama coloca em primeiro lugar do que si mesmo. Em todo momento que Jó passou por aquela dificuldade toda, ele colocou Deus em primeiro lugar. Eu não vou desonrar meu Deus, eu não vou blasfemar, eu não vou amaldiçoar, porque o que importa é o que Deus pensa sobre mim. Será que a gente está amando Deus da maneira correta? Será que a gente está amando Deus, fazendo o primeiro mandamento como cristãos que nós somos? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Você acha que Deus não tem planos maiores pra gente? Deus não tem um cuidado sobre a gente? Se a gente não aprender a amar a Deus, a gente já começou errando. Eu não vou conseguir amar minha namorada, protegê-la e me dedicar a ela se eu não amar a Deus, porque o segundo mandamento diz: a gente tem que amar o próximo. Mas se a gente não ama o nosso próximo, a gente também não consegue amar a Deus. A gente está errando no começo da receita. Qual a chance de dar errado a nossa vida? É muito grande. A gente está sendo um cristão começando errado. Tudo que começa errado, dificilmente a gente consegue acertar. Deus me tocou muito nessa palavra porque não há amor maior do que o amor de Deus. Se queremos ser um cristão digno, se queremos ser uma pessoa melhor, se queremos fazer mais para Deus, primeiramente a gente tem que amar Ele. Esse é o primeiro passo. Firma o seu primeiro passo na casa de Deus. Ame Ele de todo o seu coração, que você vai poder olhar e falar: Senhor, eu estou pronto para o próximo passo, que é amar as pessoas. Oferecer a sua casa para vizinhos, pessoas que talvez queiram o seu mal, tenham inveja de você, não tenham amor algum por ninguém. Vir fazer, cuidar das crianças, sem receber nada em troca. Primeiro tem que amar a Deus. Porque o nosso corpo pede descanso. A nossa vida é muito corrida. Tudo que a gente faz hoje, a mídia tenta o tempo todo ter alguma coisa para você fazer o tempo todo. E você não tem tempo mais para Deus, você não tem tempo mais para você. Às vezes você não tem tempo do Senhor. Essa semana eu não parei e pensei: como eu estou sendo um servo? Como o seu servo está se apresentando? O que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu posso melhorar? A gente não tem tempo de melhorar, pensar isso. Quando a gente deita na nossa cama, a gente não consegue orar, porque a gente já dorme porque está muito cansado. A gente já acorda cedo, já está atrasado para ir para o trabalho. Se preocupa com o filho, a gente está amando a Deus. Vem a adversidade, então eu não sei, Senhor, eu não sei como sair disso, eu não sei como fugir disso, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Oh, meu Deus. Esquece um pouco o problema. Fala: Deus, primeiro nossa relação. Como que a gente está se relacionando? Como que o meu amor por você está se demonstrando? As outras coisas vão ser acrescentadas. A nossa vida é muito pesada. Se a gente for parar para ler notícias, se a gente for parar para prestar atenção, é muito triste o que está acontecendo à nossa volta. Se não tiver ninguém que reflita Deus aqui,
esse mundo já está perdido. E a primeira coisa que as pessoas vão olhar em você é se ela sente paz. E como que você pode estar em paz se você não está em paz com Deus? Como que você pode pregar uma paz que você não conhece, você não viveu? Ame a Deus. Deixe Ele tocar a sua vida. Amém. Tudo que você tem, você vai perceber, não é nada. Estava conversando e vendo os psicólogos conversarem falando que o maior indício de insatisfação é quando as pessoas começam a se comparar. O cara pode ser rico, mas sempre vai ter um milionário. O milionário pode ser rico, mas ele se compara com o bilionário e ele sempre vai ser infeliz, porque o capitalismo faz isso com você. Quando você olha para Deus, você já tem o melhor. Quando você olha para Deus, você só quer mais do melhor. Você não vê as coisas que estão do seu lado. Você não vê carro com tanta importância, você não vê uma bela casa com tanta importância. Você não vê seus problemas com tanto medo, porque você está do lado do maior, do Senhor dos Exércitos. Amém. Daquele que Glória a cura, Deus. daquele que Aleluia, restaura, Jesus. daquele Glória a que Deus. traz coisas do nada, como estava a vida de Jó. Deus restaurou a vida, a saúde, os bens. Mas primeiro, o primeiro passo foi amar a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.